Outubro de 1941. O ar, antes fresco e promissor, já carregava o presságio do inverno. Um frio cortante começava a beijar a vastidão das estepes, pintando as folhas de ouro e carmesim antes de as arrancar impiedosamente. Mas para os homens da Wehrmacht, o exército alemão, aquele vento não era um presságio de desgraça e sim de vitória iminente. Um sopro gelado que, acreditavam, empurraria a União Soviética para o abismo. Desde junho, a máquina de guerra nazista havia avançado como um rolo compressor implacável. Polônia, França, os Balcãs, tudo havia cedido. E agora, o pulso da União Soviética, o coração de seu poder, Moscou, aguardava. A capital vermelha, outrora inexpugnável, parecia vulnerável, um fruto maduro prestes a cair. O cheiro de diesel e pólvora era o perfume da conquista, e o som dos canhões distantes, a sinfonia da inevitabilidade. A confiança transbordava nas fileiras alemãs. Seus generais, forjados em vitórias relâmpago, acreditavam que o destino estava selado. O Blitzkrieg havia sido uma dança mortal e eficaz, e o Reich havia dançado com a morte e triunfado em cada passo. As divisões Panzer, antes invencíveis, esmagavam qualquer resistência, seus canhões rugindo uma promessa de aniquilação. A águia nazista planava alta, e sob suas asas, o mundo tremia. O otimismo era palpável, quase intoxicante. A capital soviética, a apenas algumas centenas de quilômetros, era o último prêmio, a coroa final de uma campanha que parecia fadada ao sucesso. Mas em Moscou, a atmosfera era outra. Um misto de desespero e uma resiliência teimosa, quase desafiadora. O som das sirenes rasgava o céu, e o pavor se agarrava à garganta de cada cidadão. Ruas antes vibrantes, agora eram trincheiras improvisadas. Cada tijolo, cada pedra, cada homem e mulher se tornava uma parte da última linha de defesa. O ar denso carregava o cheiro de suor, medo e o pó da destruição que se aproximava. A esperança era um luxo, a sobrevivência, uma oração. Hitler, em seu bunker, planejava o golpe final. Ele o chamou de Operação Tufão. Não era apenas uma batalha, era o ponto culminante de uma guerra, a aniquilação de um ideal, o fim de um império. Acreditava-se que a queda de Moscou esmagaria o espírito soviético, forçando uma rendição humilhante. Os exércitos alemães, apesar das longas linhas de suprimentos e da resistência crescente, sentiam o cheiro da vitória, o gosto metálico da glória, ao alcance dos dedos. A arrogância militar era seu manto, a ambição, seu combustível. Eles marchavam para a história, certos de que a inscreveriam com sangue e fogo. Mal sabiam eles que o destino tinha outros planos, que a natureza, em sua fúria silenciosa, estava prestes a se tornar o mais brutal dos inimigos. O inverno russo, lendário e implacável, espreitava nas sombras, aguardando seu momento para desferir um golpe mais devastador do que qualquer artilharia. Um inferno congelado aguardava. Prepare-se para reviver a saga de coragem, desespero e a fúria da natureza. Inscreva-se agora e junte-se à nossa legião de historiadores para vivenciar o passado e desvendar os segredos de um dos invernos mais brutais da história, onde a ambição humana colidiu com a indomável força da natureza. O tufão varreu a estepe. Em outubro, a Operação Tufão ganhou velocidade. Um golpe final que prometia esmagar a resistência soviética. As divisões de elite alemãs, os Panzer, avançaram com uma ferocidade calculada, cortando as linhas de defesa soviéticas como facas quentes na manteiga. Vilas e cidades caíam uma após a outra, seus nomes ecoando nos boletins de guerra alemães como troféus. O cheiro de terra molhada e pólvora queimada pairava no ar, um testemunho da passagem implacável da máquina de guerra. A confiança, antes palpável, agora se misturava com uma exaustão crescente. Mas a vitória parecia tão próxima, tão inevitável. Os mapas em Berlim mostravam um avanço constante, uma flecha implacável apontando para o coração da União Soviética. Os generais alemães, acostumados à velocidade do Blitzkrieg, viam Moscou ao alcance, uma miragem que se materializava a cada quilômetro conquistado. O som dos seus próprios passos era o ritmo da vitória, e o silêncio dos inimigos, a prova de sua superioridade.
Mas a terra russa, vasta e impiedosa, começava a cobrar seu preço. As chuvas de outono transformaram as estradas em rios de lama espessa, engolindo caminhões, atolando tanques. O avanço antes relâmpago tornou-se um arrastar lento, doloroso. O cheiro de lama e óleo diesel misturava-se ao odor do medo e da frustração. A logística, o calcanhar de Aquiles de toda a grande campanha, começava a se desintegrar. Os suprimentos não chegavam. A munição rareava. E então, como um sussurro gelado, o inverno chegou. Não como uma nevasca repentina, mas como uma mordida lenta e inexorável. A temperatura despencou. A lama endureceu em pedras afiadas, congelando os pés dos soldados. O vento, antes um mero incômodo, tornou-se um inimigo invisível, cortando a pele, roubando o calor. O que era um avanço, transformou-se em um inferno branco, um pesadelo congelado. Os tanques, antes orgulho da Wehrmacht, tornaram-se armadilhas de metal gelado. O diesel congelava nos tanques. O óleo dos motores se solidificava, impedindo o funcionamento. As armas, antes confiáveis, emperravam sob o frio intenso. Dedos congelados mal conseguiam manusear os gatilhos. O uivo do vento era agora o canto fúnebre da arrogância. A natureza, em sua fúria silenciosa, havia se levantado. E com o frio, a resistência soviética se fortaleceu. Inspirados pelo desespero e pela promessa de um contra-ataque, os defensores de Moscou, muitos deles civis armados, transformaram cada rua, cada casa, em uma fortaleza. O que era um avanço ordenado virou uma luta caótica e brutal, corpo a corpo, na neve e no gelo. Não havia mais glória, apenas a luta pela sobrevivência. O inverno não era apenas um obstáculo. Era um aliado, uma arma secreta forjando a neve e o gelo em uma armadilha mortal para o Terceiro Reich. O inferno havia congelado, o inferno havia congelado, e com ele, a alma da Wehrmacht. O frio, antes um mero incômodo, transformou-se em um carrasco silencioso. As temperaturas despencaram para 30 40. O ar gelado queimava os pulmões a cada respiração. A pele se agarrava ao metal das armas, arrancando nacos de carne. Dedos e pés, antes ferramentas de guerra, viraram blocos insensíveis, negros pela gangrena. O cheiro de carne em putrefação, mesmo no frio paralisante, pairava nas trincheiras improvisadas, um lembrete constante da morte lenta que espreitava. Não havia roupas de inverno suficientes. As botas de couro endureciam e rachavam, deixando os pés expostos. Homens, antes orgulhosos e invencíveis, transformavam-se em fantasmas trêmulos, suas mentes nubladas pela hipotermia e pelo desespero. O som dos dentes batendo era a trilha sonora de uma agonia coletiva. A arrogância se desfez, substituída por um terror gélido. Cada passo na neve era uma batalha. Cada noite, uma roleta russa contra a morte por congelamento. Mas a guerra não esperava pela misericórdia do clima. As batalhas se tornaram um pesadelo brutal e íntimo. Nas florestas densas e nas vilas em ruínas que cercavam Moscou, a resistência soviética, agora revigorada pelo inverno, lançava emboscadas implacáveis. Soldados siberianos acostumados ao frio surgiam como fantasmas brancos, suas metralhadoras PPSH-41 cuspindo fogo na escuridão gelada. O combate era a queima-roupa, sem quartel. O cheiro metálico do sangue misturava-se ao da pólvora e da terra congelada. Para os defensores soviéticos, o inverno não era um inimigo, mas um aliado. Suas roupas acolchoadas, suas botas de feltro e seu conhecimento do terreno lhes davam uma vantagem crucial. Os tanques T-34, projetados para o clima extremo, continuavam a operar, surgindo da neblina gelada para desferir golpes mortais. A fome, o frio e a fadiga eram constantes para ambos os lados, mas a resiliência soviética, forjada em séculos de privação, parecia inesgotável. Cada casa defendida, cada metro de terreno reconquistado, era uma vitória. No meio desse inferno, os civis pagavam o preço mais alto. Vilas inteiras eram incendiadas, suas terras arrasadas. A fome era uma sombra constante. Famílias inteiras, sem abrigo, sem comida, vagavam pela paisagem congelada,
buscando refúgio da destruição e da brutalidade de ambos os lados. Os gritos de inocentes se perdiam no clamor da guerra, suas vidas, meros números nas estatísticas de um conflito sem fim. O impacto psicológico era devastador. O trauma da perda, da violência, do frio e da fome esculpia cicatrizes profundas na alma de uma geração. O que antes era um avanço metódico da Blitzkrieg, agora era uma retirada caótica, um inferno de contra-ataques soviéticos e emboscadas brutais. A Wehrmacht, outrora aterrorizante, agora lutava para sobreviver. Os generais alemães, antes confiantes, agora enfrentavam a realidade de um inimigo que não cedia e de uma natureza que se recusava a ser domada. Moscou, a poucos quilômetros, parecia mais distante do que nunca, uma miragem inatingível na vastidão branca. O sonho de vitória se transformava em um pesadelo congelado, onde cada dia era uma prova de resistência e cada noite uma oração pela luz do sol. O cerne do conflito era a própria sobrevivência, na neve, no gelo, no sangue. A paisagem ao redor de Moscou se transformou em uma armadilha. Cada quilômetro de avanço alemão era agora um laço que se apertava, um cerco silencioso tecido pela neve e pelo gelo. As longas linhas de suprimento, já precárias, estenderam-se ao limite e então quebraram. O que antes eram estradas para a glória tornaram-se corredores de morte, patrulhados por guerrilheiros soviéticos e pela fúria do inverno. O isolamento era um veneno lento, corroendo a moral e a capacidade de combate. O cheiro de fome e desespero era mais forte que o da pólvora, um presságio de aniquilação. A escassez de suprimentos tornou-se uma tortura diária, um carrasco invisível. As rações diminuíram, a comida congelava antes de chegar às bocas famintas. O pão era duro como pedra, o ensopado uma pasta gélida. O combustível para os tanques e veículos se esgotou, transformando-os em monumentos inúteis de metal congelado. A munição rareava, e cada disparo era calculado com uma precisão desesperada. Não havia agasalhos de inverno suficientes. As promessas de vitória rápida haviam se desfeito em um pesadelo de privação, onde o maior inimigo não era o soldado soviético, mas o frio que penetrava os ossos e a fome que dilacerava as entranhas. A cada amanhecer, menos homens se levantavam. O colapso moral era inevitável. A disciplina, antes férrea, começou a se desintegrar. Ordens eram questionadas. A deserção, um sussurro crescente que se tornava mais audível a cada dia. A brutalidade da guerra, intensificada pela privação e pelo desespero, levou a atos de desespero e atrocidade. Civis, muitas vezes inocentes, eram vistos como potenciais inimigos ou fontes de suprimentos, e a linha entre a sobrevivência e a barbárie se tornava cada vez mais tênue, quase inexistente. Execuções sumárias, tanto de desertores quanto de civis suspeitos, tornaram-se uma realidade sombria, um testemunho da desumanização que a guerra impõe. O ar pesado, com o cheiro de medo e fumaça, e o eco de tiros isolados marcava a paisagem como cicatrizes. Para os civis, o cerco era uma sentença de morte lenta, um martírio silencioso. Em Moscou, a vida se resumia a abrigos subterrâneos, ao racionamento brutal e ao pavor constante dos bombardeios que rasgavam o céu noturno. Mas nas vilas e cidades ocupadas, o terror era ainda mais direto e palpável. Famílias inteiras eram expulsas de suas casas, forçadas a marchar na neve, sem destino, sem comida, seus poucos pertences roubados pela fome e pela guerra. O cheiro acre de fumaça de casas queimadas era uma constante, um perfume da destruição. Mulheres e crianças, os mais vulneráveis, enfrentavam a fome, o frio e a violência, suas vidas transformadas em um inferno diário. Refugiados, fantasmas errantes na paisagem branca e desolada, buscavam um refúgio que raramente encontravam, seus passos ecoando no vazio. Enquanto isso, a resistência soviética se fortalecia, nutrida pelo desespero e pela promessa de vingança. O cerco de Moscou não era apenas um pesadelo alemão, era um catalisador para a determinação soviética, uma fornalha que temperava a vontade de um povo. Cada ataque alemão repelido, cada metro de terreno defendido, injetava nova vida no espírito dos defensores.
As ordens de Stalin eram claras: nem um passo atrás. E o povo soviético, em sua resiliência inabalável, acatou, transformando a desesperança em fúria. Soldados, civis, mulheres, todos se uniram em uma defesa desesperada, transformando a capital em uma fortaleza inexpugnável, um bastião de gelo e aço. O inverno, antes um inimigo comum, agora era um aliado dos defensores, um escudo invisível. As defesas se solidificaram na neve. As trincheiras se tornaram labirintos mortais. As emboscadas se tornaram mais audaciosas, mais letais. A Wehrmacht, presa na teia gelada, estava exausta, faminta e congelada. Seus olhos, antes cheios de confiança, agora refletiam o desespero de homens que sabiam que estavam em uma armadilha sem saída. O cheiro de morte se intensificava a cada dia, e a esperança, para os alemães, era um luxo que o inverno lhes havia roubado, deixando apenas o vazio. A luta não era mais por Moscou, mas pela própria sobrevivência, um inferno de gelo e desespero. O calendário marcava 5 de dezembro de 1941. Para a Wehrmacht, era apenas mais um dia de agonia congelada, de fome e de desespero. Mas para a União Soviética, era o dia da vingança, o ponto de virada forjado no gelo e na resiliência. Naquele amanhecer pálido, a terra tremeu. Não por um terremoto, mas pelo rugido de 2 milhões de homens, tanques e artilharia que, em um contra-ataque maciço e inesperado, se lançaram contra as exaustas e congeladas linhas alemãs que cercavam Moscou. O cheiro de pólvora fresca misturou-se ao ar gélido, um perfume de retribuição. O contra-ataque soviético foi um golpe sísmico. Divisões siberianas, treinadas para o frio extremo, equipadas com roupas quentes e armamento adequado, surgiram como fantasmas brancos do horizonte gelado. Eles eram a força que Hitler subestimara, o espírito indomável que o inverno havia temperado. Os tanques T-34, lendários por sua capacidade de operar no frio, avançavam sem hesitação, esmagando as defesas alemãs. Os céus se acenderam com o fogo dos foguetes Katyusha, as orgues de Stalin, cujos uivos sinistros prenunciavam a aniquilação. O avanço, antes alemão, agora era soviético, um maremoto de gelo e aço. O grito de Urra ecoava na vastidão branca, um clamor de guerra e esperança. Para os alemães, a surpresa foi total, o choque paralisante. Seus comandantes, antes tão confiantes, agora enfrentavam um pesadelo que sequer haviam imaginado. As armas emperravam, os veículos não ligavam. Os homens exaustos e congelados não tinham forças para resistir. A ordem de Hitler era inflexível. Nenhum passo atrás, segurem a qualquer custo. Uma ordem impossível, um decreto de morte em um inferno branco. Mas recuar significava deserção, e a punição era sumária. Muitos morreram tentando manter posições insustentáveis, seus corpos congelados se somando às pilhas na neve. Um testemunho mudo da arrogância de um líder distante. O cheiro de morte era palpável, um odor acre de sangue e gelo. A batalha se tornou um frenesi de brutalidade. Nos vilarejos e florestas ao redor de Moscou, a luta era corpo a corpo, sem trégua, sem quartel. Cada casa, cada trincheira era disputada com uma ferocidade desesperada. Os alemães, presos em suas posições congeladas, lutavam com a força do desespero, mas eram superados em número, em equipamento e em espírito. O som dos gritos de dor e o crepitar das armas misturavam-se ao uivo implacável do vento, criando uma sinfonia macabra de guerra. A neve, antes branca e pura, tornou-se um manto escarlate, absorvendo o sangue de milhares. A linha alemã se rompeu. O que era uma defesa teimosa transformou-se em uma fuga desesperada. Os generais alemães, cientes da catástrofe iminente, desafiaram as ordens de Hitler e autorizaram uma retirada tática, uma tentativa de salvar o que restava de suas divisões. Mas essa retirada não foi ordenada. Foi um êxodo caótico, uma corrida contra a aniquilação no inferno congelado. Homens abandonavam equipamentos pesados, armas, até mesmo seus camaradas feridos, na tentativa de escapar do abraço mortal do Exército Vermelho e do inverno. A cada passo, a neve se tornava um túmulo para os que caíam de exaustão, de congelamento, ou sob o fogo impiedoso dos soviéticos. O custo humano
era inimaginável. Centenas de milhares de vidas se perderam naquelas semanas de inferno. Soldados alemães, antes orgulhosos, agora eram meros fantasmas, muitos caindo prisioneiros, destinados a um destino igualmente brutal nos gulags soviéticos. Os gritos dos feridos se misturavam aos dos moribundos. O sangue na neve não era apenas de um exército, mas de uma ambição que se chocou contra a realidade implacável da natureza e a resiliência humana. Moscou estava salva, mas a um preço terrível, gravado para sempre na paisagem e na alma de dois povos. A grande ofensiva alemã havia sido quebrada, não apenas por homens, mas pelo mais cruel dos generais, o general Inverno. A rendição para muitos era um alívio, um fim à agonia, mas para a Wehrmacht era o início de uma nova e amarga realidade. O rugido das batalhas silenciou, mas o inverno não. A paisagem ao redor de Moscou, antes um palco de ambição e fúria, transformou-se em um vasto cemitério branco. A neve, que antes cobria os horrores, agora os revelava em sua crueza gélida. Milhares de corpos alemães jaziam congelados, suas expressões de terror e desespero petrificadas pelo frio, um testemunho mudo do custo da arrogância. Suas armas, antes símbolos de poder, agora eram meros pedaços de metal enferrujado e congelado, espalhados como brinquedos quebrados em um campo de jogos macabro. O cheiro de morte, antes abafado pela pólvora, agora pairava pesado e pungente no ar rarefeito, um eco da tragédia. Para os sobreviventes alemães, o pesadelo estava longe de terminar. Aqueles que não sucumbiram ao frio ou ao fogo inimigo agora enfrentavam um destino igualmente brutal: os campos de prisioneiros soviéticos, os temidos gulags. Milhares de homens, muitos com congelamento severo, gangrena, ou com as mentes estilhaçadas pelo trauma, foram levados para o leste, para um inferno diferente, mas não menos cruel. Para eles, a guerra na Rússia não terminou com a rendição, apenas mudou de forma, transformando-se em uma luta diária pela sobrevivência contra a fome, o frio e o trabalho forçado em terras distantes. O retorno à pátria, para muitos, jamais aconteceria. Para outros, seria um reencontro com uma Alemanha destruída, onde as cicatrizes da derrota eram tão profundas quanto as marcas em seus corpos e almas. Do lado soviético, a vitória era agridoce. Moscou estava salva, mas a que preço? Centenas de milhares de seus próprios filhos jaziam na neve ou voltavam para casa com os corpos mutilados e as mentes atormentadas. Os feridos, muitos com sequelas para a vida toda, retornavam às cidades em ruínas, a paisagens desoladas que mal reconheciam. O trauma psicológico era uma ferida invisível, mas profunda, que marcava uma geração inteira. O cheiro de fumaça, de morte e de desespero se impregnou nas roupas, nas casas, nas memórias. A Operação Tufão se tornou uma lição histórica, gravada com sangue e gelo. Foi o epitáfio da arrogância militar, um lembrete brutal da tolice de subestimar um inimigo e, acima de tudo, do poder indomável da natureza. Hitler havia acreditado que a União Soviética seria quebrada em meses, que o inverno russo seria apenas um inconveniente. Ele estava terrivelmente errado. A resiliência soviética, forjada em séculos de privação e resistência, combinada com a fúria do general Inverno, redefiniu o curso da Segunda Guerra Mundial. Moscou não caiu, e com isso a Wehrmacht provou que não era invencível. O mito da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago Alemã, foi estraçalhado na neve russa. A crença na superioridade ariana e na inevitabilidade da vitória nazista começou a rachar, expondo a fragilidade de um império construído sobre a areia da megalomania. A Operação Tufão não foi apenas uma derrota tática, foi um golpe profundo na moral e na estratégia alemã, um ponto sem retorno que alterou irreversivelmente a trajetória do conflito. O inverno não apenas congelou armas e dedos, mas também congelou o avanço de um império. Hoje, memoriais majestosos em Moscou e arredores se erguem como sentinelas silenciosas, guardando a memória daqueles que lutaram e morreram. Livros e filmes contam e recontam a saga, garantindo que o sacrifício não seja esquecido. Mas as cicatrizes mais profundas permanecem na terra e na alma do povo russo. Cada campo, cada floresta, cada ruína,
carrega o eco daquele inverno brutal, um lembrete eterno do dia em que a ambição colidiu com a resiliência e o frio quebrou o Reich. O legado da Operação Tufão é um lembrete sombrio e poderoso. A guerra, em sua essência mais nua, é um inferno que consome tudo, e a natureza, em sua fúria silenciosa, pode ser o mais implacável dos generais. Mas o fim da batalha física não significou o fim da guerra para aqueles que sobreviveram. Para os soldados alemães que retornaram, a derrota em Moscou foi um estigma, uma mancha indelével em sua honra e em sua percepção de invencibilidade. Muitos carregaram o peso daquele inverno em seus corações, em seus pesadelos recorrentes. As mãos que antes empunhavam fuzis com confiança, agora tremiam ao menor sinal de frio. Os olhos que viram horrores congelantes jamais voltariam a ver o mundo da mesma forma, para sempre assombrados pelas pilhas de corpos na neve e pelo desespero dos camaradas perdidos. O frio da Rússia não apenas congelou seus membros, mas também o calor em suas almas, deixando um vazio que nenhuma vitória subsequente poderia preencher. Eles eram fantasmas de um império em ruínas, assombrados pelos gritos dos camaradas perdidos na neve e pelo uivo implacável do vento siberiano. O silêncio da paz era para muitos mais ensurdecedor que o estrondo da guerra, um eco eterno do trauma. Para os soviéticos, a vitória em Moscou foi um milagre, um testemunho da força inquebrantável de um povo. Mas essa força veio com um custo imenso, gravado nas gerações. Os veteranos, os heróis da Grande Guerra Patriótica, voltaram para casa com medalhas no peito, mas com feridas invisíveis na mente, cicatrizes que não se curavam. A fome e o frio que enfrentaram, a visão de seus entes queridos massacrados nas vilas ocupadas, a destruição de suas casas, tudo isso se gravou profundamente na psique coletiva, moldando uma nação. O cheiro de pólvora e de sangue nunca abandonava suas memórias, misturando-se ao aroma do pão e da terra, uma dicotomia constante entre a vida e a morte. Eles reconstruíram suas cidades, suas vidas, mas o eco daquele inverno jamais se silenciou. A resiliência, embora gloriosa, era também uma cicatriz profunda, uma lembrança constante da fragilidade da paz e da brutalidade da guerra que se recusava a desaparecer. A Operação Tufão não foi apenas uma batalha, foi um catalisador para a identidade soviética, um momento que forjou o espírito de Mãe Rússia em um cadinho de gelo e fogo. A defesa de Moscou uniu o povo como nunca antes, transcendeu as diferenças étnicas e políticas. Era uma luta pela própria existência, e essa unidade desesperada gerou uma força monumental, uma coesão que surpreendeu o mundo. A ideia de que o povo soviético podia resistir a qualquer adversidade, suportar qualquer privação, foi cimentada naquele inverno cruel, tornando-se uma narrativa fundadora. A destruição foi vasta, as perdas humanas incalculáveis, mas o espírito de reconstrução, de erguer-se das cinzas, tornou-se a marca registrada da nação, um testamento à sua capacidade de persistir e de se reerguer. E, estrategicamente, a derrota alemã em Moscou foi o primeiro prego no caixão do Terceiro Reich. Ela dissipou a ilusão de uma vitória rápida e unilateral no leste, forçando Hitler a uma guerra de atrito para a qual a Alemanha não estava preparada, um pântano de recursos e vidas. Recursos vitais que poderiam ter sido usados em outras frentes decisivas foram drenados para sustentar uma campanha exaustiva na Rússia, uma hemorragia lenta. A frente oriental se tornou um abatedouro, um buraco negro que engolia homens e material, enfraquecendo progressivamente a máquina de guerra nazista, tornando sua derrota inevitável. A decisão de Hitler de não recuar, de manter suas tropas congeladas no lugar, resultou em perdas catastróficas que jamais seriam totalmente recuperadas, marcando o início de uma longa e dolorosa retração que culminaria em Berlim. O inverno de 1941 em Moscou não foi apenas um evento climático, foi um agente da história, um coadjuvante brutal que desnudou as falhas de um plano megalomaníaco e a cegueira da ideologia. As lições da Operação Tufão ressoam até hoje. A importância da logística em campanhas militares, a necessidade de respeitar as forças da natureza e, talvez o mais crucial,
a indomável vontade humana de resistir, mesmo diante da aniquilação total. A história é uma professora severa, e Moscou, naquele inverno, ofereceu uma de suas aulas mais sangrentas e inesquecíveis, gravada com o sangue e o gelo. O cheiro da neve misturado com o metal frio das armas se tornou um símbolo de uma virada, um ponto de não retorno para um império que ousou desafiar o General Inverno. A Operação Tufão, o inverno de 1941, não é apenas um capítulo na história da Segunda Guerra Mundial. É uma epopeia de brutalidade inimaginável, de coragem inabalável e de lições gravadas com sangue e gelo. Cada ruína reconstruída em Moscou, cada memorial erguido, cada história contada pelos sobreviventes é um grito contra a guerra, um lamento eterno pela tolice da ambição desmedida. O cheiro de pólvora e de sangue que pairou sobre aquelas terras não se dissipou completamente. Ele se tornou parte da memória coletiva, um aroma fantasma que alerta as gerações futuras. O General Inverno não apenas congelou armas e dedos, mas também congelou o avanço de um império, provando que nem mesmo a mais poderosa das máquinas de guerra pode desafiar a fúria da natureza ou a indomável vontade de um povo. A história nos ensina, através de eventos como este, que a resiliência humana pode florescer mesmo no mais árduo dos invernos. Ela nos lembra da importância de recordar o passado, não para reviver suas dores, mas para aprender com seus erros. Que as cicatrizes na terra e na alma do povo russo sirvam como um farol, iluminando os perigos da tirania e a necessidade incessante de paz. A Operação Tufão é um legado, um testamento à fragilidade da vida e à força do espírito, um eco que ressoa através dos séculos, implorando para que jamais esqueçamos o custo da guerra. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. Qual batalha você quer ver a seguir? Deixe seu comentário e junte-se à nossa jornada pelo passado.